Este programa é livre para todos os públicos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Deus abençoe você. Bem-vindo ao nosso acampamento de músicos. Quem veio especialmente para esse acampamento, para ser reabastecido pelo Senhor no seu ministério, levante a mão. Olha que bênção, gente. Vamos aplaudir uns aos outros. Que alegria! E é uma alegria muito grande receber você aqui na Canção Nova, né? Ter a sua presença aqui. Obrigada. Você também faz parte da nossa vida e também a sua presença aqui na Canção Nova nos levanta, viu? Nos reergue, né? A sua presença, a sua carinha aqui nesse rincão, quantas vezes eu repito isso, depois que a Canção Nova, graças a Deus, reabriu as suas portas, quanto a sua presença incentiva a todos nós, comunidade Canção Nova, voluntários, colaboradores, todos aqueles que trabalham aqui conosco. Vamos lá, né? Vamos seguindo em frente. Quando eu estava entrando aqui no palco, eu parei ali pertinho da imagem de Nossa Senhora e eu pedi a Nossa Senhora, nossa mãe, mãe, eu também preciso hoje ser reerguida, né? Mas eu quero pedir que a senhora segure na mão, né? Estenda a sua mão, né? Para todos aqueles que precisam se reerguer aí do seu ministério, né? Faça esse gesto à Virgem Maria. Mãe, eu preciso, me ajuda, né? Dá-me a tua mão, me tira, né? Desse poço, dessa tristeza, dessa decepção, dessa mágoa, dessa angústia. Me ajuda nesse processo de reerguimento, né, na minha vida, nesse processo de ressurreição pelo qual nós queremos passar nesse final de semana. Você quer? Eu também, né? Por isso nós preparamos este acampamento para músicos, mas a gente pode dizer assim, não é só para os músicos, cantores, instrumentistas, para todos aqueles que servem na nossa igreja católica, seja ele lá na acolhida, seja aquele que vai pregar, rezar, vai ministrar, aquele que vai atender uma oração. Quem é que não precisa ser levantado pelo poder do Espírito? Quando o Monsenhor Jonas gravou essa música, que é tema do nosso acampamento, erguei-vos, né? Erguei-vos para a batalha, é uma ordem do Senhor. Eu me lembro muito bem, a Salete deve se lembrar também, todos nós fomos impregnados dessa moção, naquela época dessa música, né? E todos nós, comunidade Canção Nova, sentimos uma força de Deus, né? Para estarmos diante de uma batalha, mesmo dizendo, sou fraco, estou doente, fui atacado, né? Fui alvejado, mas eu sou guerreiro, eis-me aqui. Vamos dizer isso? Eis-me aqui, Senhor. Mesmo enfermo, mesmo me sentindo fraco ou fraca, eu sou guerreira. Eis-me aqui, Senhor. E é isso que a palavra de Deus, né, que é tema do nosso acampamento, que está lá em Joel, capítulo 4, versículo 10 seguintes, ela vai nos trazer, né? Erguei-vos, levantai-vos, avançai, vai dizer, Joel capítulo 4, versículo 9, 10 seguintes, vinde, avançai, guerreiros todos os guerreiros, transformai os arados em espadas, as foices em lanças, até mesmo aquele que é covarde, que é medroso, diga a si mesmo, sou valente, sou guerreiro, correi, vinde todas as nações vizinhas, reuni-vos lá, manda o Senhor, teus guerreiros. Então, vamos dizer assim, é uma convocação de Deus para nós, é uma ordem do Senhor para nós no dia de hoje. Mas infelizmente, neste tempo que nós temos vivido e alguns tempos atrás até, nós fomos de diversas formas alvejados de alguma maneira. E por isso alguns estão dizendo assim, eu estou enfermo,
Meu ministério passou por uma devastação, se desfez, né? Se tornou uns caquinhos. Mas mesmo assim o Senhor está dizendo a você: vamos, levanta, vamos recomeçar. Todos nós temos motivos, né, se a gente fosse escrever, para não estar aqui, por exemplo, para não continuar no seu trabalho missionário, na sua evangelização. Eu me recordo, gente, que no tempo da pandemia, em que nós víamos para cá, para esse rincão, né, porque os acampamentos, eles continuaram, graças a Deus, mas eu saía lá da minha casa, eu moro um pouquinho mais afastada, sou vizinha ali do Emanuel Stein, né, vizinho? E, gente, eu vinha na estrada, dirigindo, eu não queria estar aqui. Eu não sentia gosto, ânimo. Sabe por quê? Porque você não estava aqui. Porque a única coisa que eu via é aquele câmera ali, aquele outro. Então, meu Deus, né? Mas a gente sabia que o povo de Deus estava lá, do outro lado. Mas a gente não podia ver, é algo sensível, né? O músico, ele é levado por essa sensibilidade. A gente gosta de ouvir a voz de vocês cantando, esse retorno que vocês dão numa pregação. Faz bem para a gente está junto. Mas muitas vezes eu testemunho para vocês, eu vim chorando, né? Vim nas lágrimas. Jesus, eu não queria ir, mas eu vou. Eu vou por amor, né, à obra de Deus. Eu vou por amor a evangelização. Mas a gente não tinha motivação. Você entendeu? Era difícil, né? A chácara estava fechada, né? Estávamos vivendo várias restrições aqui dentro. Até mesmo os nossos, quando a gente vinha, o carro ficava lá fora. Até comentava isso agora mesmo. E muitas vezes a gente se sentia sozinho. Era nós, os câmeras, a direção que estava aqui, né? Direção da TV, éramos nós. Então também para nós, Canção Nova, diz muito esse acampamento. Mas o que me dava força, gente, o que me fazia vir, e o que não me fez desistir, desanimar, adoecer, foi porque eu estava cheia de Deus. Eu estava, vamos dizer assim, com a proteção da graça de Deus. Eu estava cheia do Espírito, eu estava na presença de Jesus, porque eu não o deixei, nem o abandonei na Eucaristia. Eu passava pela capela todos os dias em que eu estava aqui, eu estava eucaristizada, eu estava protegida, e aí o Senhor me sustentou. Só que muitos ministérios de música, é isso que eu quero adentrar com você, não estavam assim. Estavam enfraquecidos, estavam vivendo situações difíceis, estavam vulneráveis, desprotegidos. Tem uma passagem que eu quero pegar com você, do livro de Macabeus, 2 Macabeus, capítulo 10, versículo 24 seguintes, diz da batalha de Judas Macabeu. Ele ia enfrentar uma grande batalha, como essa que nós ainda estamos enfrentando. Um tempo difícil, um ataque certeiro, um exército inimigo poderoso estava vindo sobre ele. Só que ele foi muito esperto, e é essa esperteza que a gente tem que ter no nosso ministério. E ele teve essa esperteza, está lá em 2 Macabeus capítulo 10. Enquanto o exército estava ali armado até os dentes para atacar o povo de Deus, vai dizer a palavra no versículo 25. Enquanto ele se aproximava, os homens de Macabeu cobriram de terra a cabeça, vestiram-se com um pano grosseiro em sinal de súplica a Deus, e prostrados, aonde? No degrau que fica em frente ao altar, pediram a Deus que fosse favorável a eles e tornasse o inimigo dos seus inimigos e adversário de todos os seus adversários. Então eles foram para a batalha preparados. Eles se prostraram no degrau. Sabe como me veio quando eu li essa palavra?
nossas igrejas estavam fechadas, mas eu vi, gente, quando eu vim aqui para a Canção Nova, gente rezando lá naquele portão lá, sabe? Aquele lá, ó. Ou nesse aqui, ó. Aqui fora. Queria estar aqui dentro, não podia. Mas eu vi, rezando no degrau, né? Pessoas querendo e buscando ao Senhor, porque sabiam que a luta era grande. E terminada a oração, pegaram as armas e afastaram-se bastante da cidade. E aí continua, aproximando-se, porém, os inimigos mantiveram certa distância. E apenas começava a difundir-se a luz do dia, uns e outros se lançavam à luta, uns tendo como garantia o sucesso e a vitória, além da sua bravura, o recurso do Senhor. Eles foram para a batalha com o recurso, né? Eles tinham ali o recurso de Deus, a graça. Eles estavam protegidos, eles não contavam apenas com as suas forças. E muitos de nós, às vezes, nos nossos ministérios, vamos contando com as nossas técnicas, com os nossos estudos, mas não com a graça. E veja, continua a palavra. No auge da batalha, então, no momento mais difícil, apareceram os adversários, 5 guerreiros magníficos, vindos do céu e montados em cavalos, com rédeas de ouro, e pondo-se à frente dos judeus. Então, na hora mais difícil, em que aquele exército precisava, Deus enviou a ajuda, porque eles rezaram antes, eles se preparavam, eles estavam cheios da presença de Deus. Mas continua, eu quero chegar ali um pouquinho mais à frente. 2 deles puseram-se de cada lado do Macabeu, defendendo com as suas armas e conservando invulnerável, ao mesmo tempo que lançavam dardos e raios contra os adversários, os quais, desnorteados pela cegueira, dispersaram-se em total confusão. Como é que Judas Macabeu estava? Leia aí para mim, qual é a palavra? Invulnerável, inatingível, protegido. Meus irmãos, é isso que nós precisamos para o nosso ministério. Mas infelizmente, a tentação vem sobre nós e nós vamos nos desleixando em algumas coisas e a gente fica atingível, vulnerável, facinho de pegar. É verdade. Seja o ministério de música, de pregação, de oração, seja aquele irmãozinho que acolhe a gente na portaria do grupo de oração, da igreja, vulnerável, fraco, qualquer ventinho derruba. E é isso que nós queremos neste final de semana, vamos dizer assim, clarear um pouquinho na sua cabeça e na cabeça de muita gente, porque isso serve para todos nós, para as mães, para os pais que estão acompanhando essa pregação, que nós, muitas vezes, somos levados pela tentação, porque estamos vulneráveis. Eu lendo um livro de um padre jesuíta, que chama-se Carlos Valles, ele escreveu vários livros, e num desses livros ele fala sobre a graça do discernimento. E interessante que ele vai dizer, ali nos seus escritos, que 3 coisas atingem uma pessoa de tal forma que a desvia da graça de Deus e a desvia, vamos dizer assim, das decisões corretas que ela precisa estar. Tira a pessoa de um estado, como diz São Tomás, de eleição, de uma escolha certa, de um caminho acertado. E aí a pessoa, é claro, fica fragilizada e aí vem as consequências que a gente já sabe, mas que eu quero trazer para você. E ele diz, são 3 coisas. Em primeiro lugar, a preguiça. Em segundo lugar, o medo. E em terceiro lugar, a dúvida. São 3 pedras, pedra do nosso sapato, que entram na nossa vida e prejudicam a nossa caminhada. E eu quero mostrar para você. Vamos pegar Davi, né? O
o nosso músico. A gente gosta tanto de falar dele, né, nos acampamentos para músicos, e às vezes ele é como um exemplo para a gente, porque quando ele tocava a harpa dele, né, Saul, vamos dizer assim, era liberto. Saul era tirado daquele estado ruim que ele ficava. A gente conhece bem essa passagem. Davi era um homem ungido, porém, você sabe o que fez Davi cair, sabe o que foi? Quem sabe o que fez Davi cair? Pode falar, quero ouvir. Você não sabe o que fez Davi cair? Muito bem, isso mesmo. O que fez Davi cair, gente, o adultério foi uma consequência, mas o que fez Davi cair foi o fato dele não ir para a guerra, foi a preguiça. Vai dizer lá, olha, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. Ele não foi para a guerra, onde todos os reis, naquele tempo, iam para a guerra. Era o tempo da guerra, era a primavera, o tempo propício para a guerra. E os reis saíram para a guerra, mas Davi não fez. E aí vai dizer, Davi ficou em Jerusalém. 2 Samuel capítulo 11, versículo 2. E certo dia, ao entardecer, levantando-se da sua cama, Davi pôs-se a passear pelo terraço da sua casa e ali avistou uma mulher que se banhava. Gente, quem é que dorme até o entardecer? Me conta aí, né? Não é alguém que está largado no sofá, né? Não é alguém que está, vamos dizer assim, tomado pela preguiça? Pois foi isso que aconteceu com Davi. Ele já tinha dormido um tanto, né? E levantou da sua cama, gente, ao entardecer. No entardecer a gente está voltando do trabalho, né? Depois de um dia de luta. E aí sim, depois dele ter ficado em casa, sem fazer nada, não ir, né, para o ofício que lhe era obrigatório, de rei, estar na batalha. Ficar em casa na preguiça, Davi olhou para onde ele não deveria vir. Então, a preguiça na vida de Davi, vamos dizer assim, na moleza, abriu uma outra brecha para o adultério, porque daí ele vai ver a mulher, ele vai se encantar, ele vai se envolver, e aí você já conhece a história, que eu não quero entrar por ela. Porém, eu quero que você fique e faça também uma retrospectiva da sua vida, não somente como ministério, mas também como cristão, pelo fato de ter ficado em casa, com preguiça, largado no sofá, assistindo várias séries, filmes. Não que a gente não possa assistir isso de vez em quando, mas, gente, tem hora que Deus nos chama à batalha, ao ofício. E muitos ministérios de música, neste tempo de pandemia, ficaram recolhidos. E eu ontem até dizia isso num dos nossos programas, testemunhando. Nós, acompanhando a internet, nós víamos muitas missas sem músicos. Porque o músico não podia estar lá? Não, é porque ele não ia para a escala. Porque, eu não toco em missa. Mas o padre estava celebrando sozinho. Claro, a Eucaristia é o ápice da nossa vida, mas pelo fato, né, da igreja ter se fechado e termos vivido todo esse tempo, muita gente encostou a sua vida num canto. E alguns dormiram até o entardecer. E aí entrou a tentação, a moleza. Davi caiu porque ele se entregou à preguiça. É um dos pontos. O grande Davi, qual foi o seu grande erro? O adultério? Não. O primeiro erro dele foi a preguiça. A preguiça. Ele não foi para a missão. Ele não foi cantar onde ele tinha que cantar. Ele não quis tocar onde ele precisava ir. O povo de Deus estava sedento e ele não foi, ele ficou em casa. E aí veio a consequência, né? Todo o relaxamento na vida de Davi e na nossa vida também.
Às vezes eu escuto alguns irmãos: Rogéria, como está difícil retomar o meu grupo de oração. Está sem servo, está sem ministério, o povo não está voltando, porque se acostumou, né? Um outro ponto que eu quero trazer para você, falei da preguiça, mas também trago sobre uma outra grande tentação que vem sobre a nossa vida, e que vem sobre a nossa vida de músico, mas também de servo de Deus, é o medo. O medo. E aí eu trago um outro personagem bem rapidinho para você. Saindo lá de Davi, nós vamos para um outro profeta, Jonas. Livro de Jonas, capítulo 1. Você conhece também a história de Jonas, né? Deus pediu para ele fazer uma coisa, ele não foi. Aliás, ele não somente não foi, como ele foi para outro lugar. Jonas ficou com medo de assumir a missão que Deus estava dando para ele. Mas veja, eu gosto muito dessa passagem, porque ela também nos leva a uma reflexão muito profunda. Jonas, capítulo 1, versículo 3. Jonas então partiu com a intenção de escapar da presença do Senhor. Ele fugiu. E aí, a gente conhece a história, né? Ele foi para um outro barco, para outra direção, ele fugiu. E aí, indo para outra direção, ele pegou outro barco, né? Talvez o seu ministério esteja pegando um outro barco, vai entender. E aí, Jonas ficou aonde? Está aqui no versículo 5, seguintes, 5b. Jonas, capítulo 1. Jonas tinha descido ao porão e deitado, olha, mais um dorminhoco, gente, dormia a sono solto, indo até onde ele estava, diante da agitação do mar, né? O capitão: você está dormindo aqui no meu barco, enquanto a gente está aqui com medo dessa tempestade, como pode estar dormindo? Levanta-te, olha a palavra para nós, levanta-te, sai desse sono solto, dessa dormição, levanta-te, ora a teu Deus, e quem sabe Ele se lembra de nós e não nos deixa morrer. Está vendo só como o medo levou Jonas para onde, gente? Hein? Onde ele estava dormindo? No porão. Há muitos ministérios de música ainda no porão, no escondido. Não se levantaram ainda, não acordaram. Tem que chegar lá o capitão, né? Quem é o nosso capitão, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer: levanta, o que você está fazendo aí? Eu preciso de você. Olha como está a nossa nação, o nosso mundo, olha as batalhas que estamos enfrentando, eu preciso do dom que eu coloquei em você. Levanta coragem, recomeça a sua vida, ora a seu Deus, disse aquele homem que nem era muito de Deus, hein? Mas o que eu achei mais interessante ainda nessa passagem, é que quando eles foram até Jonas, desconfiados, né? Porque aquele homem lá naquele barco e tudo mais, ele perguntou para Jonas assim: dize-nos, por que nos aconteceu essa desgraça? E aí, sabe qual foi a pergunta que eles fizeram? Qual é a tua profissão? Qual é a tua profissão? Hein? Qual é o teu ministério? De onde você veio? Qual a tua terra? Gente, foi isso que puxou, né? Jonas: opa, peraí, eu vim de tal lugar, eu sou filho de fulano, a minha profissão, o que Deus pediu para mim. Qual é o seu ministério? Qual é o seu dom? Que você guardou no porão, no meio da pandemia, que você escondeu e ficou com medo, né? Ou por causa de uma decepção ou outra, você afundou, escondeu. Por medo, Jonas fugiu. Existem muitos ministérios também fugindo de medo.
Sabe medo do quê? Medo de ser cancelado. Medo de colocar a cara e de dizer que você é um cristão autêntico. De você vestir a camisa de nosso Senhor Jesus Cristo. De você se dizer católico, filho da Virgem Maria, e de ser cancelado na internet. Aí você vai para outro barco. Um outro barco, né? Que não é, vamos dizer assim, tão perigoso assim. Eu posso ficar tranquilo, dormindo bastante. Indo para outros tipos, vamos dizer assim, de colocações, né? Não fala mais da palavra, não prega a palavra. As músicas não falam diretamente de Jesus Cristo, do Evangelho, numa mensagem da palavra de Deus. Vai para outra direção. Outra direção, Jonas, você está indo para outra direção, volta. Quem é você? Deus te deu um dom, qual é a sua profissão, sua família, sua estirpe? Volta, levanta. Foi isso que o capitão disse para Jonas, levanta. Está vendo como é que o medo faz com que a gente se desvie da vontade de Deus, a gente fica vulnerável? Qual foi o primeiro ponto que eu disse? A preguiça. E o segundo qual foi? O medo. Está vendo como é que as coisas estão muito ligadas? É ou não é? Tudo isso acontece com todos nós. Ainda falta um, né? A dúvida. Muita gente nesse tempo passou por uma dúvida de fé muito grande, mas muito grande mesmo. Uma dúvida de fé. Onde está Deus na pandemia? Onde está Deus? Onde está Deus que não respondeu a minha oração e permitiu que o meu ente querido fosse embora, meu companheiro de missão, aquele membro da minha comunidade? Por que eu rezei tanto e as coisas não mudaram? A dúvida pegou muita gente, pegou muitos ministérios também. Um esvaziamento da fé tremendo aconteceu nesses tempos. E aí a gente lembra de uma figura, não vou pegar a passagem aqui não, mas Pedro, não é? Lembra? Pedro andando pelas águas, Jesus chamou, vem, pode vir, as águas estão aí, mas olhando para mim, você não vai afundar não, Pedro, vem, Pedro. E falou para você, pode vir, que você não vai afundar não. Aí você olhou para um lado, olhou para o outro, viu o Covid de um lado, viu a escassez disso e daquilo, a crise financeira do outro, e aí você afundou. O ministério afundou, acabou, dissolveu o ministério, acabou, não vamos mais, não dá mais, chega, afundou. E se a gente olhar, né, a vida de Pedro, logo depois, lá na frente, ele também vai viver um outro momento de fraqueza, ele também vai, né, negar Jesus, não o conheço. Não sei se o seu ministério chegou a esse ponto, ou alguém do seu ministério, do seu grupo de oração, da sua comunidade, não conhece, não quero saber mais, não faz parte de mim, é do meu passado. A dúvida levou à apostasia, à incredulidade. A dúvida, a preguiça e o medo. Meus irmãos, o profeta Elias, para viver no deserto, ele estava confiante naquilo que Deus estava falando no coração também de uma viúva. Ela também teve que acreditar que a farinha não ia acabar, que Deus ia sustentar a missão do profeta Elias no deserto, e sustentou até o fim, mas porque ele acreditou, ele não titubeou na fé. Deus precisa do seu sim, e um sim constante, né? Um sim constante. Mas por que nós caímos tanto, Rogério? Porque nós estávamos vulneráveis, já estávamos enfraquecidos. Muitos e muitos ministérios já estavam enfraquecidos por falta de uma vida concreta de oração. Nós vamos ver isso também durante o nosso acampamento. Estavam vulneráveis, né? Atingíveis. Então, era facinho
pegar você. Facinho, facinho pegar o seu ministério. E hoje nós estamos com essa ordem: levanta, restaura, recomeça. Fulano não quer mais, mas Beltrano quer. O outro quer. Vamos juntar os cacos, né? E vamos começar a fazer aqui a nossa restauração. Se você for ver bem, a gente vai perceber, por exemplo, que Davi restaurou a sua vida pedindo perdão a Deus. Foi ou não foi? Se arrependeu. Aí depois a gente vê lá o Salmo 50. E a gente vê a vida de Davi no arrependimento que ele teve por causa do pecado. É um primeiro ponto, o arrependimento. Pelos seus erros, pelos nossos. Uma boa confissão. Meus irmãos, São João Maria Vianney, ele dizia assim, que um homem que está com a sua confissão em dia, o demônio foge dele, tem medo dele. É verdade. E uma pessoa que está cheia de Deus, eucaristizada, né? Cheia do Senhor, o demônio não toca, vai dizer a palavra de Deus. Então vamos trabalhar essa vulnerabilidade no qual o nosso ministério chegou. A falta de uma vida de arrependimento, falta de confissão, falta de buscar a Eucaristia, já é um primeiro ponto para você retomar na sua vida. O que é que Jonas fez para ele retomar? Eu disse aqui, ele voltou às suas origens, né? Ele voltou a si mesmo. Então ele percebeu, não, Deus me deu um dom, Deus falou comigo, Deus me chamou. Deus me chamou, eu sou filho de fulano, eu vim de onde e o Senhor me colocou uma missão. Então retoma a missão do seu ministério. Cadê a palavra fundante do seu ministério? Onde Deus falou para você que Ele ia usar você para cantar, para tocar. Onde está a palavra fundante? Quando eu entrei na Canção Nova, estava recordando aqui com as minhas irmãs ali no camarim antes de entrar. A palavra que Deus me chamou para a Canção Nova, ali na capelinha antiga da rádio, lá do capítulo de Juízes, capítulo 7. Se você for tímida e medrosa, volte para casa. Olha que palavra bonita, né? Forte, não é verdade? E é verdade, eu sempre retomo. Porque se eu tiver medo, se eu tiver vergonha, realmente eu não vou em frente. Então eu retomo sempre as palavras. E a cada ano Deus me dá uma palavra também para, vamos dizer assim, para que eu caminhe durante o ano inteiro. Na minha vida, a palavra de Deus solidifica o meu chamado, a minha vocação. Meu filho, faça isso. Jonas voltou às suas origens, ele repensou, foi na consciência dele, é como se puxasse uma linhazinha assim, ó. Aí Jonas voltou. Bom, peraí, meu ministério, a unção dele foi rezar pela cura das pessoas. Deus me deu a graça e nos deu a graça de estarmos nos grupos de oração. Eu me desviei, eu peguei outro barco, eu peguei outras ideologias, eu me vesti de outras ideologias e eu me deixei levar por essas ideologias. Eu não peguei a palavra, a minha vida não está mais pautada na palavra, mas está pautada numa ideologia, às vezes fundada por um homem. Meu irmão, volta. Foi isso que Jonas fez. E o que Pedro fez? Voltar. Você conhece bem, lá no finalzinho do capítulo do livro de São João, Jesus foi e curou o coração de Pedro, porque ele estava arrependido. E fez com que Pedro firmasse a sua fé. Ele pensou 3 vezes antes de dar o sim a Deus, porque ele viu que ele precisava dar um sim muito concreto, muito firme na sua fé. E quem foi Pedro depois na nossa igreja, né? Um homem firme na fé. É preciso voltar, é preciso estarmos sobre a ação de Deus, é preciso estarmos eucaristizados, firmados na palavra de Deus. São João Crisóstomo, ele vai dizer o seguinte: quando o demônio nos vê, quando ele percebe
que estamos ali tintos com o sangue de Cristo, repletos da Eucaristia, eles se põem em fuga, eles vão embora. Nós precisamos, meus irmãos, estarmos com o cheiro da Eucaristia. Você sabe que uma pessoa, quando sai da Santa Missa, né, depois de comungar, ela está cheirando Jesus. Vai enfrentar um acampamento, um grupo de oração, um encontro de final de semana. Graças a Deus estamos retomando. Sem estar eucaristizado, para você ver o que vai acontecer com você e com seu ministério. Vai ficar vulnerável. Lembra lá de Judas? Ele ficou no degrau do altar, antes de ir para a batalha. Eu sei que muitos de nós passamos por um tempo difícil, em que até as nossas igrejas estavam fechadas, mas quantas vezes, gente, eu disse para vocês, eu vi lá fora, pessoas com uma sede enorme de Deus, porque elas sabiam, elas não queriam estar vulnerabilizadas. E o primeiro atingido foi o Ministério de Música. Nós vimos ministérios de música, cantores, despencarem, né? Despencarem. Alguns ficaram desesperados, outros perderam o rumo. Nós sentimos isso. Nós vimos e olhe, ai de nós, se nós não estivéssemos em Deus, também teríamos o mesmo rumo, da mesma forma. Sabe por quê? A música, gente, ela tem um efeito. Bento XVI, no seu livro O Espírito da Música, ele vai dizer isso. A música, ela abre uma caixinha aqui dentro de nós, que a palavra que eu estou pregando agora não abre. Ela penetra em alguns cantos da nossa mente, que a pregação, a palavra dita, não consegue, porque a música, ela tem esse poder. E é por isso que a gente começa um acampamento cantando, uma pregação cantando. Por isso que quando a gente começa a pregar seco, né, parece que não tem efeito. A música, ela penetra. E isso faz, né, uma grande diferença. E Santo Edgard, ela vai dizer o seguinte. Ela vai dizer que quando nós ouvimos uma música de Deus, ela vai dizer um hino, né, um hino de Deus, nós nos recordamos do paraíso. Então, toda vez que nós cantamos, no grupo de oração, no show, ministramos a música, nós estamos levando as pessoas a se recordarem e a sentir um pouquinho do paraíso perdido por Adão. Porque ela vai dizer que Adão cantava hinos no paraíso. E quando entrou o pecado original, ele perdeu essa graça. E aí, é claro, Deus não deixou a gente na mão, foi inspirando os profetas, foi inspirando os salmistas para elaborarem hinos, canções que nos elevavam a Deus. E aí veio o demônio, e ela vai dizer, da mesma forma, o demônio veio sobre a musicalidade, veio sobre a música e quis fazer a música mundana, que nos dirigisse para o demônio, ao invés de nos dirigir para o paraíso. Então, o seu ministério é muito importante. Ele leva as pessoas a sentir um gostinho, mesmo que pequeno, né? Porque somos miseráveis. A sentir um gostinho do paraíso. Uma sensação de querer estarmos com Deus, na presença de Deus. Está vendo só como o seu ministério ele é importante? Como o seu ministério precisa estar cheio do Espírito, para que as pessoas possam também sentir o gostinho do paraíso através das canções que você ministra. Mas você precisa estar eucaristizado. E é hora de nós retomarmos, sim, de nós domarmos mais uma vez, sermos domados, essa é a palavra, cheios do Espírito. Que o Espírito Santo coloque o cabestro, né, na nossa cabeça de novo. Por isso que nós estamos aqui neste final de semana pedindo e vamos clamar durante todo o dia para que isso aconteça. Olha,
São Tomás tem uma historinha bem interessante, né? Ele vai contar que certa vez um homem, ele ganhou alguns cavalos de raça, desses bonitões, sabe esses cavalos chiques mesmo, bonitos, você já viu? Então, aí diz que esse homem disse assim, não, perguntaram para ele, você não vai levar ele para o domador, para que eles possam, né, ganhar, né, vamos dizer assim, uma postura, né, eles possam ter um treinamento. Ele disse, não, deixa eles aí, né, eles são bonitos, tal. Sabe o que aconteceu com os cavalos de raça? Aqueles grandões, viraram pangarés, né? A postura que eles tinham, né? A beleza foi se esvaindo. E aí ele percebeu, e aí ele disse, não, eu vou mandar então ele para o domador de cavalos, para o treinador de cavalos. E mandou. E aí, depois de um certo tempo, os cavalos já estavam lá, né? Com aquela postura bonita, com aquele olhar altivo, porque eles recuperaram a postura que eles tinham anteriormente. Aí São Tomás vai dizer que esse domador de cavalo é o Espírito Santo. Ele vai dizer isso. Então você hoje está precisando de um domador na sua vida. Pôr um cabresto, né, na sua cabeça, para você ser domado pelo Espírito Santo, gente, guiado pelo Espírito Santo, e não guiado pelo medo, pela dúvida, pela preguiça e outras tentações. Eu só falei de 3, né? Mas eu poderia aqui, é claro, falar de muitas outras. Mas eu quis enfatizar as 3 porque elas também abrem portas, né, para outras tentações. É a hora de Deus domar você. Sabe como é que Deus doma a gente? Pela aprovação. Vai dizer São Francisco de Sales, naquele livro que ele fala sobre... vou me lembrar já. Ele vai falar assim, que nós, a arte de aproveitar as próprias faltas, São Francisco de Sales... Ele vai dizer assim que Deus usa de 3 argumentos para domar, pôr a gente na linha. Ele vai até dizer assim que é o cajado do pastor, sabe? Porque tem aquela alça assim, né? É o cajado que puxa, né? Ele vai dizer que são 3 cajados diferentes. Isso mesmo. 3 cajados diferentes. Um deles, ele vai dizer que são as adversidades. As coisas difíceis que nós passamos, né? No nosso dia a dia. É uma correção. Deus às vezes permite que você quebre o carro, ande a pé, por exemplo. Que falta um pouquinho de dinheiro, você aperta o cinto. Que você passa alguma humilhação também. Uma adversidade para você se corrigir. Um outro tipo de cajado que Deus às vezes permite, né, vir até nós, é a aprovação. Aí, meu filho, realmente nós passamos pela noite escura, momentos difíceis, e Deus está ali olhando. Calma, vai ter a hora que eu vou socorrer ele. Mas agora, ele precisa. Eu estou vendo, eu estou no controle de todas essas coisas, eu estou no controle da pandemia, eu estou. É a aprovação, e o Senhor está usando para conosco desse cajado, a aprovação. Estou provando o seu ministério, estou provando o seu sim. É o cajado do pastor, que está puxando você de volta para ele. É o cabresto, né, do domador, né? Isso, que está puxando você de volta para ele. E o terceiro cajado, ele vai dizer para nós, que é reconhecer as próprias faltas, a indignação. Foi o que Davi fez. Ele até deixa a gente cair, como ele deixou você, como ele também permite às vezes que eu cometa alguns pecados, né? Para que mostre para você, tá vendo, minha filha, você não é perfeita. Tá vendo, você precisa, sabe aquela coisa que fica, aquele arrependimento que fica dentro da gente? Não, isso é um cajado que o pastor está usando de você. Você caiu,
Você falou alguma coisa que não devia falar, fez alguma coisa que não devia fazer, pisou na bola, abaixou, né? A soberba, o orgulho. Sabe aquelas pisadas que a gente dá feia, né? Que a gente solta alguma coisa, ou que a gente comete alguma coisa. Então, esse é o cajado do pastor. Mas nós precisamos que esse cabresto do Espírito, né, venha sobre nós. Que o Espírito Santo venha sobre nós neste final de semana. Que o Espírito Santo de Deus possa renovar o nosso ministério. Que nós possamos, sim, entrar num êxtase do Espírito, mas não somente pedindo os dons carismáticos, mas também os dons do Espírito. No meu livro, Mulheres Empoderadas do Espírito, eu enfatizo muito isso na vida de uma mulher, de um homem também. Que nós, embebidos, encharcados pelo Espírito, nós ganhamos ali a prudência, a inteligência, a sabedoria, a ciência, a fortaleza para a gente aguentar as adversidades, meus irmãos. Dons do Espírito Santo. E nós precisamos de todos esses dons. Senão o nosso ministério, ele vai estar opaco, né? A nossa vida vai ser entregue a um sofá, a um porão, a uma cama, como Davi. Vai estar entregue de qualquer forma. Aí vai até, numa das colocações, a Paulo VI, na visita à Terra Santa, do patriarca, né, Atenágoras, ele vai dizer assim, que sem o Espírito, é isso que acontece conosco. O culto, ele vai dizer, a Santa Missa, o grupo de oração, vai parecer para nós velharia. É coisa de velho. É enfadonho. Vai parecer para nós isso, vai ficar chato. Ele vai dizer que a missão, sem o Espírito, é propaganda. Ele usa essa frase. É só fachada, né? É só fachada, é propaganda. Se for ver, não tem nada, é vazio. Existem ministérios que estão chegando a ser propaganda. E olha o que Santo Edgarda nos disse, a missão que temos de usar da música para puxar as pessoas, para levar as pessoas a experimentar o paraíso. É muito importante a sua missão, é essencial. Ele vai dizer também assim, que a celebração, ela se converte num costume. Vamos dizer assim, é isso, aquilo. É uma rotina, né? Ele vai dizer que sem o Espírito, é esquecida também a esperança e ela morre. E olha o que ele vai dizer, o medo cresce. Olha o medo aí de novo. O seguimento de Jesus se desemboca, ele vai dizer, na mediocridade religiosa. Ou seja, a gente não se aprofunda na nossa fé, a gente estuda a fé. Fica na mesmice, sem o Espírito Santo, sem a graça do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que faz mover para nós um tempo novo. É o Espírito Santo, meus irmãos. É Ele que nos dá essa graça. É Ele que nos harmoniza. Certa vez eu fiz uma pregação aqui, já faz um tempo já, em que eu falei sobre os efeitos do Espírito Santo. Em que eu falei sobre a graça do Espírito. Daqui a pouco eu posso até trazer algumas recordações. Mas eu dizia que estar sob o efeito do Espírito Santo, vamos dizer assim, comparando, é como se nós estivéssemos ali, fora do rincão, naquele sol, né? Quente, né? Hoje, graças a Deus, está quente aqui. Algumas pessoas fazem um tratamento sobre o sol, você já viu isso? Já viu criança quando nasce? Tem amarelão, né? Meu filho, quando nasceu, teve isso.
Tinha que tomar sol, né? Porque nasceu amarelinho, né? E outras enfermidades também. Por exemplo, hoje, como nós temos carência de vitamina D, né? Temos que tomar, é claro, os horários fixos do sol. Mas nós precisamos do sol. Tanto que, se você for ver algumas pesquisas feitas em grandes capitais, cujo dia ou os meses sempre são mais nublados, o índice de pessoas com depressão é muito maior. Está vendo como o sol é importante para nós? Traz alegria, né? Disposição. Claro que eu amo a chuva também, né? Mas isso é comprovado cientificamente. Então se diz que a gente precisa entrar na helioterapia. Hélio é o sol, né? A luz do sol. Precisamos estar sobre o sol. Mas também nós precisamos estar sobre o efeito de um outro tratamento. A pneumoterapia. Né? Está sobre a ação do sopro do Espírito. Sobre a ação. Lembra lá de Gênesis, capítulo 2? Vai dizer, né? Capítulo 1, capítulo 2, que a terra estava vazia. Estava sobre o caos, né? E aí veio o Espírito, pairava sobre as águas. Então, sua vida, se ela se tornou um caos, uma bagunça, entra para fazer a pneumoterapia, porque você está precisando, o Espírito Santo está precisando chegar e colocar ali o cabestro sobre você. Domar de novo o seu ministério. Doma de novo o seu ministério, meu irmão. Vamos lançar para longe o medo que nós temos de pregar a palavra de Deus, de professar as verdades da fé, de dizer que amamos Jesus Cristo, que amamos a nossa igreja, que também estamos unidos ao Papa Francisco, que estamos firmes nos mandamentos de Deus e nos ensinamentos, porque hoje em dia falar de mandamento parece que tem medo de ser cancelado, né? Mas é o que Jonas viveu, ele teve medo. O que vão falar de mim se eu chegar lá em Nínive e pregar sobre conversão? E pregar que a pessoa precisa mudar de vida? Aí começa a pregar sobre outra coisa, né? Começa a pregar sobre outros assuntos, tudo muito leve, tudo muito light, mas a verdade não chega à vida da pessoa. Medo. E também quando nós nos esquivamos, né, da nossa responsabilidade, o dom que Deus deu a nós é irrevogável. E esse dom faz com que, eu repito mais uma vez, as pessoas, a música que você canta, que você compõe, que você toca no instrumento, às vezes nem precisa ser cantada, gente. Quantas vezes aqui no palco com os meninos do ministério, os rapazes, às vezes uma melodiazinha que eles fazem, gente, aquilo lá já impulsiona a oração, porque vai abrindo, né? Ela vai abrindo espaço na nossa mente, a gente se abre ao Espírito. É muito importante o seu ministério. Então ele precisa ser cheio do Espírito, ele tem que estar sobre a ação do Espírito, e você precisa entrar agora, já que estamos numa retomada, já que você precisa se levantar, né? Pela força do Espírito, entra agora, até a quaresma ou depois, num tratamento forte. Eu vou começar um tratamento, né? Essa semana mesmo eu começo uma fisioterapia no meu braço, porque eu machuquei o braço, está inflamado, eu tenho que fazer a fisioterapia. Mas eu preciso entrar na pneumoterapia da alma. Eu preciso estar eucaristizada, cheia de Deus, para eu não estar vulnerável nas batalhas que eu vou enfrentar daqui para frente. Você aceita estar e entrar no tratamento de uma pneumoterapia? Olha só, gente, quando a pessoa está cheia do Espírito, quando ela entra nesse tratamento, né, do Espírito, ele se torna, como a gente costuma dizer, o hóspede da nossa alma.
nós ficamos cheios de Deus, né? E o Papa Bento XVI, ele vai citar 3 consequências da vida dos cristãos quando eles se deixam conduzir pelo Espírito em vários dos seus escritos. Ele diz: a primeira é a oração. A pessoa experimenta uma liberdade, um ânimo, vamos dizer assim, uma força, uma abertura aos dons, aos carismas, às composições, né? Uma força. A pessoa é levada por uma força muito grande, ela tem vontade de rezar mais uma vez. Isso é o Papa Bento XVI que nos escreve. É o que diz a palavra, né? Ela não sabe de onde vem nem para onde vai, ela é cheia do Espírito, ela é movida pelo Espírito. E ele vai dizer aqui também que uma segunda consequência é que o nosso relacionamento com Deus não é mais medíocre, superficial. Não é aquele relacionamento que a gente só chega diante de Jesus para pedir, sabe? Não, a gente ama o Senhor. A gente, vamos dizer assim, se entrega, a gente sente. Jesus se torna nosso amigo e Nossa Senhora nossa mãe. Uma profundidade na vida de oração sobre o efeito do Espírito, sobre o efeito do tratamento com o Espírito, da pneumoterapia. E em terceiro, o Papa Bento XVI vai dizer que abre a cada um de nós as dimensões da humanidade. Ou seja, nós nos importamos mais uns com os outros. Nós nos tornamos sensíveis àquilo que o outro está vivendo. Você acha que o Brasil precisa de uma pneumoterapia? Precisa, né? Precisa. A gente precisa se importar mais com os outros, com aquilo que os irmãos estão vivendo, estão passando. Todos nós precisamos. Se você entrar lá no meu canal, no YouTube, tem lá uma colocaçãozinha que eu fiz sobre a pneumoterapia. Você acha lá no meu canal. A gente vai se aprofundar mais ainda neste acampamento, naquilo que nós precisamos fazer para que a gente se levante neste final de semana. Mas eu quero começar agora, que você se levante do seu lugar. Isso. E que nesse levante, você diga: eu estou disposto a recomeçar. Eu estou disposta a recomeçar. Vamos dizer assim, a ordem do capitão, né, que chegou lá para Jonas. Jonas, levanta, vai. Levanta. Vamos rezar, vamos pedir o Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, Rogério, mais uma vez. Este final de semana nós queremos retomar o nosso ministério. E vamos pedindo: vem Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, derrama a tua graça, derrama a tua força. Vem sobre nós, ó Espírito Santo de Deus, inunda todo o nosso ser, nossa vida. Vai colocando a mão sobre a sua mente. Chegou dúvida aí? Com certeza. Toda dúvida que você passou por esse tempo, dúvida de fé, dúvida se a providência ia acontecer mesmo na sua casa, dúvida se você estava no caminho certo no seu ministério, vá pedindo: vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo.